Irmãos, nós vamos estudar sobre a Santíssima Trindade. Precisamos conhecer o nosso Deus, o ser de Deus, quem Ele é, como Ele age e como Ele se apresenta ao seu povo. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 2, vai tratar da Santíssima Trindade, a unidade trina de Deus. Explica que a Bíblia deixa claro que só existe um Deus, porém esse Deus, Ele subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai não é Deus, o Filho, ou o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Então são três pessoas distintas, mas um único Deus vivo e verdadeiro. Nós vamos ver isso no decorrer das nossas EBDs, quando o Éder não estiver podendo trazer. E aí nós vemos que há um só Deus, só há um Deus vivo e verdadeiro. É o que nós vamos ver. Depois nós veremos o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros e paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho de sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Então veremos hoje que há um só Deus, vivo e verdadeiro. Só um Deus que é vivo e verdadeiro. Aqui, por exemplo, na introdução dos 10 mandamentos. Como é a introdução dos 10 mandamentos? O Senhor vai entregar os 10 mandamentos, mas antes Ele diz algumas palavras. Qual é a palavra que Ele traz? Ele diz: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, olha, eu vou entregar os 10 mandamentos para você. Agora entendam que só existe o Senhor, nosso Deus, como Senhor. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Mas o que dizer? Existem outros deuses? E os ídolos dos povos, são deuses ou não? São deuses. Então existe mais de um Deus? A isso Paulo diz aos Coríntios. Observe, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, 4 por diante. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Então Paulo está desfazendo aqui a possibilidade de existir outro Deus em si, ou em verdade. Mas é verdade também que as pessoas fazem para si deuses, e a Bíblia não desconsidera isso. Porém, o fato dos homens fazerem um Deus para si não torna esses ídolos deuses de verdade. Torna? Não. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é. Só existe um Deus, mas existem os chamados deuses, como Paulo admite, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores,
que ele admite isso, né? A filosofia mostra os gregos, né? Lá tinham alguns filósofos que acreditavam em divindades e tudo mais. Jesus Cristo reconheceu a existência de outros deuses. Observe esse diálogo de Jesus Cristo aqui no Evangelho segundo João, capítulo 10, do 33 ao 34. Respondeu-lhes os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Tem isso na Bíblia? Deus o Pai dizendo: sois deuses. Tem nos Salmos. E que deuses são esses? É uma referência às autoridades que foram constituídas pelo próprio Deus. Por exemplo, os juízes, os magistrados, essas pessoas que têm poder sobre o povo, né, de fazer com o povo que lhes é necessário, né? Mandam matar, mandam prender e tal. É como se eles tivessem a autoridade de Deus, mas não são deuses de fato, porque essa autoridade vem do único Deus. Mas essa palavra aí, no original, seria o quê? Porque quando a gente lê a palavra de Deus, tem várias palavras que na tradução se tornou a palavra Deus, né? Mas na verdade é Elohim, Yahvé, e no Antigo Testamento mesmo, quando se referia a outros deuses como Baal, não sei o que lá, são vários e vários deuses que eram mais nomeados de acordo com seus atributos. Aqui, nesse caso aí, qual seria? De senhores, tem o peso de senhores, de autoridades que estão acima de pessoas comuns. É como se fosse uma classe superior de pessoas. O fato de serem deuses, não é? Sois deuses, é como se dissesse: sois senhores, estáis acima dos homens e das pessoas comuns, que são justamente esses cargos, essas funções que as pessoas recebem. Mas essa palavra também, Senhor, tanto no hebraico como no grego também, tem uma palavra muito pesada sobre isso. Senhor se qualificaria como se fosse rei, né? Autoridade máxima. É tanto que os cristãos, eles eram perseguidos porque chamavam Jesus Cristo de Senhor. Aí César, né? Eles não aceitavam que existisse outro Senhor além deles, porque essa palavra Senhor era o peso de ser Deus, por estarem acima das pessoas comuns. Jesus confirmou com as Escrituras. Se ele quem? Deus, né? Se ele, o próprio Deus, chamou deuses aqueles a quem lhe foi dirigida a palavra de Deus, então observe, são essas autoridades que Deus levantou em Israel para conduzirem o povo, tanto juízes como sacerdotes, os levitas que tinham a autoridade da palavra de Deus. Aí Deus diz: sois deuses, ou seja, é como se você tivesse o meu poder sobre você, porque você tem a minha palavra, você está exercendo o juízo que eu determinei. Seria como no caso de Moisés, que Deus disse: tudo será como Deus para pronto. Arão. Isso mesmo, é dessa forma, porque Moisés receberia a palavra de Deus e passaria para Arão, que iria falar com Faraó. Então, aí está Moisés como uma representatividade de Deus, né? Sereis como Deus para Arão, e Arão passaria a mensagem ali para Faraó. É mais nesse sentido. Leia aí, por favor. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Pronto, né? Porque Deus era assim com Moisés. Deus era quem falava e Moisés ia anunciar. Porém, Moisés estava inseguro,
por conta da forma que ele, não sei se era gago ou alguma coisa dessa natureza, e aí ele, não vou falar, eu não sei como falar, e Deus diz, tá bom, então você vai fazer com Arão o que eu estou fazendo com você. E ele passava para Arão e Arão passava para Faraó. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. Aqui Jesus Cristo desfez ali toda aquela retórica deles, mas ao mesmo tempo Jesus Cristo disse, olha, eu sou muito mais do que esses a quem Deus dirigiu a palavra. Porque Jesus Cristo se apresenta como aquele que foi enviado, né, ao mundo, ou seja, ele veio do céu, enviado ao mundo, e ele dizia, sou filho de Deus. Filho unigênito de Deus, só pode ser Deus. Filho unigênito de homem, só pode ser homem. Por isso que os judeus ficaram tão, pois não. Não, é porque aí tem o trabalho de cada um da Trindade, né? O Pai tem o trabalho dele, o Pai elegeu um povo para si, escolheu quem ele queria amar, quem ele queria salvar, e o Pai envia o Filho para executar esse plano. O Pai executa o plano na pessoa de Jesus Cristo, que é tão competente quanto o Pai, porque para executar o plano do Pai, precisava ser Deus igual ao Pai. E aí Jesus Cristo vem e executa. Quando Jesus Cristo executa o plano do Pai, Jesus Cristo sabe que esse plano, essa execução precisa ser mantida. Precisa ser mantida. Só que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então agora ele vai ser assunto aos céus. E ele envia o Espírito Santo. Quando Jesus Cristo sobe, o Espírito Santo vem. E observe que Jesus também coloca o peso sobre o Espírito Santo, equivalente ao dele. Jesus Cristo diz, eu vou e enviarei outro Consolador. É como se dissesse, olha, vai ser igual a mim, vai ser Deus. Então eu irei, mas vocês não vão ficar órfãos, porque vai ter o Espírito Santo aqui com vocês. Porque se Jesus Cristo não vai, o Espírito Santo não vem. Se não vem, a obra não tem continuidade. Então ele vai, o Espírito vem, e ele sabe que sem o Espírito ninguém se manteria firme. No caso, o Espírito não é Jesus. Não, o Espírito é o Espírito Santo. Porque para mim, como ele disse assim, precisa que eu vá para ele vir. Aí eu pensei que era ele. Não, mas se ele está indo para que o outro venha, não é ele, não pode ser ele, porque ele está indo para que o outro venha. Ele não diz para que venha ou para que eu venha, ele diz para que o outro venha, o outro Consolador. E aí Jesus Cristo se coloca na posição do Filho de Deus. Veja, nós somos dele e existimos para ele. A verdade é essa, para esse único Deus. Paulo ainda continuando, falando aos Coríntios, diz, todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Então o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, está vendo esses montes de deuses aí que criaram para si? Não passam de ídolos, eles em si não são nada. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por Ele. Então nós só podemos ser algo por causa de Jesus Cristo, tá? Mas há um só Deus. E aí nós vamos ver quem é esse único Deus, né? Porque aí você diz, não, mas, e eu pergunto para vocês, Jesus é Pai? O Espírito Santo é Pai? O que é que vocês dizem? Sim, Deus é Pai, mas Deus, o Pai de Jesus Cristo, é o Pai.
Jesus Cristo é Pai também, é o nosso Pai também. O Espírito Santo é o nosso Pai também. É, porque Deus é Pai. E se Jesus Cristo é Deus, e Deus é Pai, Jesus Cristo é Pai. Mas Jesus Cristo não é o Pai. Jesus Cristo não é a primeira pessoa da Trindade. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Filho. Mas Ele também é Pai. Até porque, se você observar, quando Isaías profetiza a vinda do menino, né, que nos nasceria, de um filho que seria nos dado, ele diz que Jesus Cristo é o quê? Pai, é Deus forte, Pai da eternidade, certo? É lógico, Deus é Pai. Então, quando você diz Deus se referindo à Santíssima Trindade, você está dizendo Pai, chamando a Santíssima Trindade de Pai. Agora, quando você vai entender na Trindade econômica, cada função de cada um, aí você diz, não, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O único, vivo e verdadeiro. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, na sua primeira epístola, ele diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E, como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aí eu lembro de Dona Josefa, né? Dona Josefa, quando servia aos ídolos, e depois que descobriu, foi chamada pelo Deus vivo e verdadeiro, deu fim a tudo. Não é? Por quê? É o mesmo testemunho que os Tessalonicenses deram a Paulo. Paulo está dizendo, olha, eu lembro da fé de vocês, eu estou sabendo da fé de vocês, que vocês deixaram os ídolos, se converteram ao Deus vivo, para servirem o Deus vivo e verdadeiro. O Deus verdadeiramente Deus. Que é como Jeremias diz no capítulo 10, versículo 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Só tem Ele como sendo verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim é o vosso Deus. A quem você reconhece como Deus? É fácil dizer, não, reconheço o Yahvé, eu reconheço o Jeová como Deus, Jesus Cristo, eu reconheço o Espírito Santo como Deus. É fácil declarar rapidamente isso. A questão é, você vive assim? Você de fato se entrega desta forma, com que Ele sendo o teu Deus? Porque olha, aquilo que você teme é o seu Deus. Se você teme adoecer, você está fazendo da doença o seu Deus. Se você teme ficar pobre, você está fazendo da pobreza o seu Deus. Se você teme ser humilhado, aquilo que você teme é aquilo que você dedica culto. É aquilo que você dedica tempo, atenção, concentração. Suas emoções são entregues àquilo que você teme. Você faz daquilo o teu Senhor, porque você serve ao medo, sabe? Então a gente precisa ter cuidado. Ah, Deus é o meu único Deus. Sim, será verdade? E essa inquietação no teu coração é por quê? Ah, não, porque está passando algumas aflições, eu estou passando. Sim, tudo bem, está passando algumas aflições. E o seu Deus, que tamanho é? E o quanto Ele é poderoso para te confortar, para te trazer paz em meio ao vale da sombra da morte? Não, então se não é assim, você está sendo idólatra. Pode falar, Hugo. O próprio pai, né? Olha para o filho, a Bíblia diz que o pai olha para o filho e diz, Senhor meu E Deus meu. Senta na minha direita e botaria todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio pai dizendo que vai trabalhar em prol do filho, né? Aí veja só, Josué ele faz essa pergunta. E ele diz, olha, vocês não podem servir ao Senhor. Por quê? Porque o povo ele tinha um histórico de negar ao Senhor para servir a outros deuses. E aí Josué, no capítulo
capítulo 24, do 19 ao 21, ele diz: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados, se deixardes o Senhor e servirdes aos deuses estranhos. Então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Porque o povo precisa se definir. Realmente você quer servir ao Senhor? Então sua paz tem que ser voltada no Senhor. Seu conforto, seu consolo, sua esperança, tudo tem que estar depositada no Senhor. Se algo consegue desestabilizar você, desequilibrar você emocionalmente, psicologicamente, então você está fazendo daquilo algo maior que o teu Deus. O teu Deus já não é suficiente para acalmar teu coração, porque aquilo é maior. Então isso são coisas que nós precisamos refletir. Não que não vá acontecer, vai acontecer. Por mais perfeito que vocês sejam, que a gente alcance, por mais perfeição que seja alcançada, nós vamos ter momentos de fraqueza, mas a questão é, você admite isso? Você se conforma com isso? Não, você aceite, pode aceitar. Não, eu aceito que eu pequei, me afastei de Deus, mas eu não me conformo que essa ansiedade seja a minha deusa. Eu não me conformo, eu vou combatê-la, porque não é a ela que eu sirvo. Tu ia falar, Ela? Existia, ou existe, uma maldição, um castigo, para aqueles que deixam o Senhor e vão adorar outros deuses. E no caso lá, o povo de Deus passou por isso várias vezes, que era a perca da terra, cativeiro, das nações. Eles sempre faziam isso: vocês estão querendo adorar os deuses, então beleza, vou trazer outro povo que vai levar vocês como escravo, e a terra prometida que eu dei a vocês vão perder e vão ficar lá na miséria, como aconteceu com a Babilônia e com a Síria. No contexto atual da gente aqui, quando a gente cai nesse erro de se tornar idólatras, mesmo que não seja imagens, na prática, falando, ou melhor, declarando, mas na prática a gente se torna os idólatras praticantes, como vocês aí perdem a confiança, porque o governo está aqui. Então, essa mesma maldição cai sobre a gente. Muitas vezes a gente não percebe que Deus está pesando a mão por essa nossa parte. Aí você diz: eu estou aflito, eu estou ansioso, porque eu acho que vai ter tal prejuízo e tal. E a palavra de Deus vem, você vem para o culto, a palavra fala com você, e você continua inquieto, ansioso, aflito e tal. Aí Deus diz: e vem outro problema. Aí se torna pior, aí vem outro, se torna pior, até você ser engolido, consumido por toda essa idolatria. Não é que seria a operação do erro, Deus entregando você ao erro, porque você rejeita a palavra dele para se entregar a isso. Não digo que é fácil, também não digo que a gente está livre disso. Não. Vamos cair sempre em momentos de ansiedade, de angústia, de tristeza. Porém, a questão é: eu não me conformo. Deus, eu vou sair disso, eu não aceito. E procurar se fortalecer no Senhor, buscar os meios de graça para que você se liberte desses ídolos, tá? O que acontece quando ele não satisfaz? Veja só, o que acontece quando Deus não satisfaz? Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois senhores. Vê aí, 6,46. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não
Isso. E você precisa se definir. É teu Senhor? Então viva como servo. É teu Senhor e você vai buscar devotar sua adoração, seu temor às coisas, aos meios. Então ele não é teu Senhor, né? Se chama ele de Senhor, faça dele o teu Senhor, certo? Porque não existe isso de você ficar em cima do muro. Eu adoro a Jesus e eu adoro o mundo. Eu adoro a Jesus, eu sirvo a Jesus e eu sirvo o mundo. Não existe essa possibilidade, né? Não poder servir a Deus e as riquezas. O engraçado é que o povo de Deus chama aqui do deserto pelo maná, justamente para ter essa confiança. Olha, você só vai ter o de hoje, que aconteceu amanhã. Não junte E mais. a gente às vezes está com a despesa cheia e pensando daqui a 2, 3 meses, eita, será que eu vou ter o que? Justamente. O trabalhar de Deus no deserto foi em cima disso, de fazer o povo aprender a descansar e a confiar no Senhor, de arrancar do seu coração os ídolos em quais eles confiavam, que é a prosperidade, que é a saúde, que é tudo isso. Aí Deus diz: não, sou eu, a saúde de vocês sou eu, a prosperidade de vocês sou eu. O interessante é que os crentes hoje em dia vivem assim, né? Eu tenho que fazer isso porque depois eu vou ter uma condição financeira boa, eu vou ter saúde, sempre em cima dos projetos humanos e esquecendo dessa confiança. Não é? Por mais que você faça, se Deus não conta, você não vai A questão de ele está falando agora, já tem Tiago 4:13. Diz o quê? Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos frutos. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece com o instante que volta de si. Em vez disso, em vez de dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também fazemos isto. Então, toda jactância semelhante a essa é maligna. Isso é orgulho. Você fica, será que vai acontecer? Peraí, existe um Deus a quem você serve. Se humilhe diante dele, aceite a vontade dele, diga: se o Senhor quiser, eu saio dessa. Se o Senhor quiser, isso não vai acontecer. Porém, se o Senhor quiser, porque se ele não quiser, eu me submeto. Não é? Se o Senhor fizer isso, vê? se eu fizer isso, eu faço isso também. Barganhando com Deus e tudo mais. Aí veja, ele é o único e o verdadeiro. Então, rejeite outros deuses que estão no seu coração, que querem, né, na verdade, se fazerem deuses. Josué 24:15 diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É assim que o crente tem que dizer, sabe? Josué botou eles na parede e disse: olha, vocês vão escolher hoje a quem vão servir. Se vocês querem servir aos deuses que os pais de vocês serviram, vão. Não, quer servir aos deuses dos amorreus que estavam nessas terras tão frutíferas? Então sirvam aos deuses dos amorreus. Só saibam de uma coisa: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E aí o povo declara, né, fidelidade ao Senhor, e dizem que servirão também ao Senhor. E a gente precisa fazer isso, né? Vamos cuidar de nossa casa. Pode ler, Júlio. Sim, é justamente isso. Justamente. E aí nós precisamos disso, não é que Julieta está trazendo aqui. Nós precisamos lembrar quem é o nosso Deus, porque nós nos esquecemos muito fácil de quem é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que abriu o mar vermelho. O nosso Deus é aquele que apenas com 300 desbaratou um exército de milhares. O nosso Deus é aquele que fez com que o tempo parasse, não é? A terra parou de girar por algum tempo, e aí o exército
de Israel vence a guerra. O nosso Deus é aquele que lançou as 10 pragas sobre o Egito. Pode falar, Júlio. Mesmo de manhã eu estava pensando no problema que veio, né? Aí eu lembrei isso. Esses dias eu lembrei, mas peraí, Deus não está me livrou, já aconteceu isso, eu não passei com medo. Eu pensei isso hoje de manhã. Tem que sofrer, sofra. Você tem Deus. Então você vai sofrer regozijante, feliz, porque você tem Deus. Vai ser liberto desse problema, então seja liberto regozijando-se no Senhor. Qualquer coisa que acontecer, não tem problema, porque o impossível é o Senhor, não está com você, certo? Então é só o que a gente precisa, desse único Deus vivo e verdadeiro. Tá bem, irmãos? Algum questionamento, pergunta, algo a acrescentar? Você perdeu o trabalho agora. Sim. Você estava pregando no quarto lá em uma maioria, não foi? Sim. Eu estava com a minha coquinha de cima dela, né? Sim. E aí ele quando eu vi você falando, eu disse, agora velho. Agora vou pegar minha maioria agora. Era um apego tão grande, né? Eu não queria nem que você visse. É. Eu não queria nem que você visse aqueles quadros que eu tinha. Aham. O Raimundo, não sei o que, daquela que eu tinha. É. E tinha uma estampa desse tamanho, ó. Era, né? Em São Paulo. Do tamanho de William. Era grande, era bonita. Aí o Senhor Jesus disse que filho A senhora deu cabo desses ídolos, né? Desse exército de ídolos falsos. E quando você começou a ir em casa, apresentando. O William lhe obrigou, ele forçou a senhora. É, porque não adianta nada, eles aquele quebrar e o hino ficar dentro da senhora. Cada palavra que você dizia, ficava na minha mente. Ficava na minha mente. Aí quando eu cheguei em casa, eu vi ela, eu vi a Escuta aí. descida no recanto da parede. Eu só dormia com ela assim, ó. Ixi. No recanto da minha parede, no quarto, Aham. fazendo as minhas promessas. Eu não era uma pessoa católica. É, devota. Era. Era assim, para ficar bem, quase nem gosto, quase promessa. É. Aí só bateu bem. Quando eu conheci a meu lado, menina, parece que entrou uma coisa dentro de mim assim. É o Espírito Santo, dona José. Foi o Espírito Santo. Mas foi isso, uma revelação. Escutem, irmãos, prestem atenção. A irmã Josefa está explicando. Mas minha filha ali, quando a minha mente abriu, eu vi a verdade, que eu olhei para as paredes. Eu tinha aqueles quadros, né? Eu sei que você foi lá e já fez isso. Eu tinha os quadros na sala, aí eu peguei em cima, a parecida, guardei um cacete. Tudo dando na cabeça. Olha, foi que nem um ódio, que nem Maria, sabe, irmão? Me escravizou durante tanto tempo, né? Aí o que eu tinha na parede direito, então eu peguei a parede da cabeça dele. Nossa, foi pra lá. Olha, você lembra aquela Maria? Sim. Sim. Ela tinha nossa daquele tamanho. Aí eu disse ao marido, já que você conhece a verdade, para que você não destrói isso aí, mano? Isso aí não tem vontade para você. Sabe o que ela falou? Aí eu não fico conversando, assim, tu quer, o meu lugar. Mas é agora. A destruidora chegou. A destruidora de deuses falsos. Ô, dona Josefa, mas o Senhor Jesus foi muito bondoso, misericordioso na sua casa, né? Começou com seu esposo, depois o William veio, o William se tornou um gigante dentro do seu lar e mostrou com paciência, com calma, instruindo, até que a senhora percebeu pelo Espírito Santo e tomou providência, né? Graças a Deus, até hoje, graças a Deus. Amém. Quando eu morrer, eu vou morrer Amém. com a família.
pastor Josefa, ore ao nosso Deus, agradecendo por Ele ser o nosso único Deus. Senhor Deus, Pai que está no céu, obrigado, Senhor, pelo estudo da tua palavra que foi dita agora. E cada momento que está aqui, Pai, eu creio que cada um dos sabemos que isso aí não é uma coisa que a gente pode adorar, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez comigo, com meus irmãos. Senhor, meu Deus, eu te agradeço pelo conhecimento da tua palavra. Amém. Eu não conhecia, Senhor. Eu creio que o Senhor olhava para mim e via tudo isso que eu fazia, Senhor. Mas o Senhor estava ali comigo, eu tinha certeza, Senhor, que você estava comigo. Mesmo que eu fiz naquela coisa que não era verdadeira. Ó, o Senhor estava vendo e lá na frente eu ainda te conhecia. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Abençoe, meu Deus. Cada um que está aqui, dê sabedoria, entendimento, para cada irmão que está aqui, Senhor, e não deixe cair em tentação. Amém. Senhor, meu Deus, tudo tua mão. Em cada irmão aqui, obrigado pelo culto, obrigado por tua palavra que está aqui no nosso coração. E nós chegamos de casa, Pai, saímos de casa para cá. Com alegria, mas a alegria nós vamos levar no nosso coração. Amém. E peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estão